Olá meus amigos, tudo bem? Pessoal, quero falar com vocês hoje um assunto bacana, um assunto interessante, que é o pH da água, tá? Muito se fala, né, sobre o pH, quais que são o nível ideal do pH, e às vezes a pessoa, né, ainda mais quem está começando, fica com dúvida, né, no que isso interfere, por que eu tenho que trabalhar com determinado pH, né, o que isso vai interferir. E fazendo, né, se você fizer alguma pesquisa na internet, você vai encontrar que o pessoal recomenda que você trabalhe com um pH entre 5.5 e 6.5, né? E eles dizem que o pH 6 seria o ideal, que o 6 está no meio, do 5.5 ao 6.5, o 6 está ali no meio. Então, dizem que o 6.0 seria o pH ideal. Mas por que esse 6.0 é o pH ideal? Então é nisso que eu quero falar com vocês nesse vídeo, tá? Eu vou colocar uma tabela que eu encontrei em um site, em um vídeo. Tem um vídeo de um rapaz que é hidroponista também, né, de forma profissional, Ramos Hidropônicos. E ele colocou essa tabela. E eu queria passar essa tabela para vocês e fazer algumas comparações, né? Dizer o porquê que esse pH ele é tão importante, o controle do pH é importante. Então eu vou colocar aqui na tela e eu vou comentando, tá, para vocês acompanharem. Então, pessoal, tá aí na tela essa tabelinha de pH. Então, para que vocês entendam, ali em cima a gente tem o nível de pH, ok? Começa ali desde o 4.0 e vai até o 9.5. Para baixo, ali a gente tem aquelas faixas brancas com o nome dos nutrientes, tá? Então você veja ali, o primeiro a gente tem o nitrogênio, tem o fósforo, o potássio, este outro aqui, ele, se não me engano, é o magnésio, tem o magnésio não, o enxofre, cálcio, magnésio, ferro, enfim, né? Tá em inglês ali, alguma coisa ou outra eu não vou saber a tradução. Tem o magnésio, enfim. Ali a gente consegue acompanhar, através ali dessas linhas e através dessa tarja branca, qual que né, a absorção daquele nível de pH, qual que é a absorção de nutriente que a sua planta, né, que a sua planta vai conseguir em cima do pH. Então eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo para que vocês tenham uma noção, né, para a gente começar a entender essa tabela. Vamos começar ali no pH, num pH baixo, num pH 5.0, ok? Veja ali então o nitrogênio. Veja que aquela faixinha branca do nitrogênio, no 5.0, ela está diminuindo. Enquanto ali no 7.0, vamos fazer uma comparação do 5.0 e o 7.0. Veja que o nitrogênio ele está com a faixa branca larga, ou seja, com a absorção total do nitrogênio, ok? Então vamos para o lado de baixo. O de baixo é o fósforo. Veja que lá no pH 5.0, o fósforo ele tem quase nada, é um risquinho branco pequenininho. Já no 7.0, o fósforo ele tem uma absorção total ali também. Então, através disso, você consegue verificar que tipo de nutriente, né, é absorvido naquele determinado pH. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um cultivo aí, você esteja cultivando algo que precisa de muito ferro, por exemplo, tá? Então o ferro, veja ali embaixo, ele tá como iron ali, né? Tá em inglês. Então veja que, ó, do 6.0 para cima, a absorção do ferro é menor. Então veja lá, 6.0, 6.5 vai caindo, 7.0 tem menos ainda, 7.5 menos, 8 menos. E quanto menor o pH, mais ferro vai tendo, né? Então você veja, o 6.0 tem, né, absorção alta de ferro, 5.5, 5.0. Então digamos que você tem um cultivo aí que precisa de muito ferro. Então através dessa tabela você consegue verificar qual seria o pH ideal para você, né? Então para você nesse caso seria do 6.0 para trás, para baixo, porque para cima, né, quanto maior o pH, menos ferro vai ter. Então assim, para que você tenha uma noção, tá? Então por que eles dizem que entre o 5.5 e o 6.5 é o nível ideal, digamos assim, né, para você trabalhar? O ideal dizem que é o 6.0.
Porque nessa margem é onde você consegue ter, vamos dizer assim, um meio termo, né? Entre a maioria dos nutrientes. Porque dependendo do nível de pH, se tiver muito baixo, você não absorve nutriente. Se tiver muito alto, também não absorve. Por exemplo, olha só ali o pH 8.0. Ó, ele tem nitrogênio, ele tem o fósforo, os primeiros todo ele tem. Mas olha ali embaixo a partir do ferro. O ferro ele tem bem pouco, magnésio bem pouco, ali embaixo eu acho que é o zinco também, tá? Então assim, quando, né, o que você vê nos sites aí, eles dizem que na internet que é o pH 6, é porque eles chegaram nessa conclusão, que o 6 ele tem uma absorção, vamos dizer assim, equilibrada, né? Uma palavra melhor seria isso. Ele tem um maior equilíbrio. Ele vai perder para algum tipo de pH ali, né? Em algum nutriente, mas o outro acaba compensando. Então assim, ele acaba tendo um equilíbrio, tá bom? No meu ver, pessoal, eu sou leigo, tá? Mas no meu ver, o melhor pH seria o 6.5 até o 7.0. Vou fazer aqui bem rapidinho uma comparação e você vai comparando aí comigo. Então aqui, pessoal, fazendo uma comparação, vamos pegar ali o 6.0 e o 6.5 como a primeira comparação. Veja que o nitrogênio, os dois têm a mesma absorção. Fósforo, 6.5 ganha. Potássio, mesma coisa. O cálcio, 6.5 ganha também. 2-0 por 6.5. Magnésio, ele ganha também. Então, 3-0 por 6.5. Aí, no ferro, ele perde, tá? Tá o iron ali, então fica 3-1. E no magnésio, ele tem a mesma coisa também. Magnésio, ou seja, 3 pontos pro 6.5. Então, 3-1 pro 6.5. Então, no meu ver, o pH 6.5 ele é mais ideal do que o 6.0, no meu ver, tá, gente? Então vocês podem dar uma olhada na tabela aí e também tirarem a conclusão de vocês. Vou fazer uma comparação entre o 6.5 e o 7.0. Nitrogênio, mesma coisa. Fósforo, mesma coisa. Potássio. O cálcio, 7.0 ganha, 1-0. Magnésio, o 7.0 ganha, 2-0. Ferro, ele perde, então 2-1. Magnésio, ele perde, 2-2. E os outros ali tá igual, ou seja, 2-2. O 7.0 ganha em 2 nutrientes e o 6.5 ganha em 2. Então, no meu ver, ok? O 6.5 ao 7.0 seria o pH ideal, no meu ver, tá, gente? Então, assim, vocês dão uma olhada, vejam o que vocês acham também, porque pode ter algum outro elemento, alguma coisa ali que passou despercebido. Atualmente eu estou trabalhando com 6.5, porque a partir do momento que eu vi essa tabela, eu achei interessante trabalhar com ele. Mas dá uma olhada com calma, né? Vê certinho aí para você poder entender um pouco melhor e quem sabe tentar achar um ideal para você, né? Quem sabe ali você consegue encontrar em cima do que você está cultivando o que vai ser melhor aí para o seu sistema. E só para completar, pessoal, o meu pH, tá? Eu sempre trabalhei nele na faixa de 7.2 a 7.4, desde o início. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com a hidroponia, eu não tinha assim, tanto conhecimento, né? Então assim, eu aprendi muita coisa de lá para cá. E eu não conseguia baixar o pH, deixar ele nessa base que o pessoal pede, nesse ideal, né? Que seria ali o 6. E eu comecei a deixar ele no 7.2, 7.4. Inclusive, conversando com algumas pessoas, hidroponistas, né? Participo de um grupo de hidroponistas. E o pessoal também, né? Hidroponistas já profissionais que trabalham, né, de forma comercial. Eles dizem que trabalha também com 7.2, 7.0, 7.4. E não tem problema. Então, assim, às vezes a gente fica muito pilhado, muito preocupado com isso, né? Como eu estava no começo. E às vezes a coisa não anda, sabe? Porque você fica ali sempre preocupado, tentando regular e você não consegue. Então, assim, se você dar uma olhada aí nos meus vídeos, eu tenho um vídeo da minha horta com 30 dias, 40 dias e 50 dias. Todo esse resultado eu consegui com o pH 7.2 a 7.4, que é mais ou menos o que fica aqui, né? Se eu não manter ele controlado. Então, assim... você não precisa se preocupar que você não vai conseguir ter uma horta se você não controlar o seu pH sempre baixinho ali, sempre assim naquele ideal que o pessoal pede. Você pode sim, se ele estiver um pouquinho mais abaixo do ideal, um pouquinho acima, você vai conseguir.
Através da tabela você consegue verificar que existe um ideal, mas não quer dizer que um pouco menos ou um pouco mais você não vai conseguir cultivar. Você consegue sim, tá? Então fica aí essa dica. Atualmente eu vou trabalhar ali com o pH 6.5 e vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Então é isso aí, espero ter ajudado você. Um abraço.